equipe, que enquanto ela fala com a equipe de reportagem dela também vai atualizando as informações. A Mirelle estava trazendo os detalhes para a gente aqui ao vivo de quem é esse advogado, esse arquiteto jurídico do Daniel Vorcaro, dos esquemas do Daniel Vorcaro, principalmente nas operações com o BRB, operações fraudulentas de compra de créditos podres por parte do BRB. Olha só, a Polícia Federal prende o advogado suspeito de montar o esquema de propina no BRB. A investigação aponta que esse advogado teria ligação direta com Paulo Henrique Costa e participação nas tratativas envolvendo a transação. Mirelle Pinheiro mesmo que assina essa matéria. Uma foto aí dessa manhã ensolarada aqui em Brasília, da Polícia Federal, no prédio ali de alto padrão do advogado Daniel Monteiro, no Noroeste, uma região nova aqui do Distrito Federal. E nobre também. A Polícia Federal prendeu nessa quinta-feira o advogado Daniel Monteiro durante nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina envolvendo o Banco de Brasília e o Banco Master. Além dele, também foi preso o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. Segundo a apuração da Coluna, o Daniel Monteiro é suspeito de ter atuado na montagem da estrutura financeira usada para ocultar os valores ligados à negociação entre o BRB e o Banco Master. A investigação aponta que o advogado teria ligação direta com o Paulo Henrique Costa e participação nas tratativas envolvendo a transação. De acordo com a Polícia Federal, o pagamento de vantagens indevidas teria sido feito por meio da compra de imóveis. Ou seja, essa teria sido a estratégia encontrada por esse advogado para Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro lavarem o dinheiro criminoso através de imóveis. Esses diversos imóveis que também estão sendo investigados. Ao todo são 6 propriedades, 4 em São Paulo, 2 aqui em Brasília, que teriam sido utilizadas nessa operação, somando cerca de 140 milhões de reais. A PF informou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o relator do caso, o André Mendonça, que conseguiu rastrear o caminho da propina, o que levou à decretação das prisões preventivas. Nessas operações todas, a Polícia Federal vai avançando as investigações, conforme, inclusive, o que vai conseguindo nessas buscas e apreensões dessas diversas fases. A gente está falando hoje já da 4ª fase da Operação Compliance Zero, e a partir do que recolherem hoje do Paulo Henrique Costa e do Daniel Monteiro, também vai continuar avançando. Mas a partir de tudo isso que a Polícia Federal vai resgatando, vai apresentando para o ministro, que é o relator, antes de André Mendonça, Dias Toffoli, que depois se declarou aí suspeito, saiu de toda essa questão do Banco Master, mas passa para o ministro relator, comprovando para o ministro relator que precisa ir para as ruas para continuar a investigação. Nesse caso aí, o que a Mirelle traz de explicação é que a Polícia Federal conseguiu comprovar para o ministro André Mendonça que conseguiu rastrear o caminho da propina, essa propina específica, dessa operação específica entre o BRB e o Banco Master, ou melhor dizendo, entre Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro, presidente na época do BRB e o dono do Banco Master. A investigação mira a operação em que o BRB injetou cerca de 12 bilhões de reais no Banco Master do Daniel Vorcaro por meio da aquisição dessas carteiras de crédito consignado consideradas fraudulentas, os tais créditos podres. Esta é a 4ª fase da Operação Compliance Zero, que busca aprofundar a apuração sobre um esquema estruturado de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. A decisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça e o caso segue sob sigilo. É por isso mesmo que a gente tem poucas informações, a gente está ao vivo desde 7h30 da manhã, desde o comecinho do Acorda Metrópolis, a gente fala sobre isso. Esse é um assunto que vem gerando grandes repercussões, nossa audiência se interessa muito, claro, porque é muito importante da gente saber esses rastros do dinheiro, esse tamanho de esquema fraudulento que o Daniel Vorcaro vinha fazendo com diversas instituições financeiras. E lá na primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro de 2025, quando o Daniel Vorcaro é preso pela primeira vez, o BRB foi a primeira grande instituição que aparece atrelada ao Banco Master. E nessa 4ª fase a gente volta a falar dele.